Fala, turma, beleza? Hoje a gente vai falar sobre reserva financeira. Isso mesmo, reserva financeira. Então, vamos imaginar que a empresa já esteja ali, né, organizada, né, que ela já teve a separação das entidades, ela já está, o dinheiro da empresa, o dinheiro do sócio é do sócio, ela já está padronizada em relação ao plano de contas, então ela já sabe o que é receita, o que é custo, o que é despesa, o que é investimento. Mas nem todo mundo está nesse nível ainda, né? E por que eu comecei falando dessa forma? É pelo seguinte, a gente sabe que toda empresa tem que ter uma reserva financeira. Em momentos de crise, e as crises, elas sempre vão existir, algumas mais fortes, outras mais fracas, mas sempre vai existir. E para que você passe com menos turbulência por um período de crise, você tem que ter uma reserva financeira. E essa reserva financeira, ela deve ser de quanto? Quanto que eu tenho que guardar para que eu possa ficar tranquilo? Olha, a base, a referência que a gente tem são as despesas fixas. Ou seja, se a minha empresa, de uma hora para outra, ela parar de faturar, ela fechar as portas, eu não tenho permissão para funcionar, baixou as portas, não tem faturamento, zerou. Eu tenho que honrar os meus compromissos com as despesas fixas. Durante quanto tempo? No mínimo 3 meses. E aí que eu falei lá no começo, se a empresa ela não está organizada ainda, com certeza ela não sabe nem qual é a média das despesas fixas dela. Então, com certeza, ela não sabe também quanto de reserva financeira que ela deve ter. Então, por isso que é um processo, né? Então, vamos lá. Então, quanto de reserva? Pelo menos, no mínimo, 3 meses de despesa fixa. Então, se eu tenho, lá na minha estrutura de fluxo de caixa, já determinado que eu tenho, exemplo, 15 mil reais de despesa fixa, então eu teria que ter como reserva financeira 45 mil. Cara, deu qualquer dor de barriga, você tem uma reserva para você pensar com tranquilidade. Porque quando você não tem a reserva e você está numa situação difícil, qualquer coisa que eles te oferecerem, você vai aceitar. Então, se o banco te oferecer naquele momento um empréstimo para salvar a sua situação ali naquele momento, mas com uma taxa de juros gigantesca, você não vai aceitar? É lógico que vai aceitar. Porque você está fragilizado. Você não tem uma reserva para que você tenha tempo de pensar, procurar um plano A, plano B, outras alternativas. Não, você tem que agarrar aquela o mais rapidamente possível. E com certeza essa não é a melhor opção. Então, a reserva financeira, você tem que ir aos poucos montando ela e colocando ali, tendo já a mentalidade de que não deixa somente para o final do mês, o que sobrar eu vou jogar lá. Não, já tenta definir um valor e logo no começo do mês já joga esse valor para uma conta separada, uma conta poupança, por exemplo. Ela tem que ser separada também, não adianta você deixar na conta corrente, tá? Porque deixou na conta corrente você vai mexer, isso é certeza. Então joga para uma conta separada e não mexa. Não mexa. Use somente em caso de urgência, emergência, certo? Porque se você, a cada probleminha que tiver, recorrer à reserva financeira, você nunca vai conseguir montar uma reserva suficiente para te dar tranquilidade no momento de crise. E quando eu falei no mínimo 3 meses, é no mínimo mesmo, tá? A gente vê empresas que possuem 9 meses, 12 meses. Isso gera tranquilidade. Claro que isso, no momento de crise como a gente está, é muito mais complicado de você iniciar um processo de reserva, porque as coisas estão muito apertadas, estão muito justas. Mas vai ter um momento que as coisas vão começar a dar uma aliviada. E aí, se você já não tiver a mentalidade de que tem que guardar um valor para a reserva financeira, quando chegar esse momento que está um pouco mais tranquilo, você não faz. Então, já tenha trabalhado isso na sua cabeça, já tenha isso na sua mentalidade, tá? E qual é a meta? No mínimo 3 meses. Nossa, mas de cara eu tenho que colocar esse valor lá? Lógico que não, lógico que não.
você vai aos poucos, né? Vai estipulando um valor ali mensal e vai jogando para lá. Quando você vê, cara, se você colocar R$ 100 por mês, em um ano, 1.200, né? É pouco? É claro que é pouco, é claro que é pouco, mas já é melhor do que não ter nada. Então, quando você começa a verificar que é possível, cara, se eu guardo R$ 100 e é possível chegar no final do ano com 1.200, por que eu não passo a guardar 200? Por que eu não guardo 300? E aí você vai ver que a coisa começa a melhorar. Um outro ponto muito importante é que essa reserva financeira, ela tem que ser colocada numa conta de alta liquidez. Tá? Então, não pense em fazer investimento onde esse dinheiro ele vai ficar atrelado ali por 6 meses, um ano, e você não consegue resgatar. Não. Procure coisas fáceis, tá? De alta liquidez. Precisou, vai lá e tira. Tá? Eu sei que é uma tentação, na verdade, de você ter essa facilidade e tirar o dinheiro ali a qualquer momento. Mas aí a gente está falando de mentalidade, de você usar somente quando for preciso. E quando for preciso, eu tenho que ter acesso a esse dinheiro a hora que eu quiser. Tá ok? Então vamos lá. Mentalidade de empresário. Qual é a mentalidade? Eu preciso ter uma reserva financeira para que a minha empresa passe pelos momentos de dificuldades com mais tranquilidade. E lembre-se, se a sua empresa passa por dificuldade, você como sócio também passa. E quando a gente fala de reserva financeira para a empresa, vamos lá, estenda esse pensamento, esse conceito um pouquinho para você também. Reserva financeira é para você também como pessoa física. Tá? Você também precisa ter uma reserva financeira. Porque caso aconteça alguma coisa com a empresa, você consegue ali ter uma reserva, utilizar durante algum período, sem sacrificar ainda mais a empresa que já está sofrendo, né? E por aí vai. A gente está falando de crise, mas na verdade pode acontecer várias coisas, né? Pode acontecer uma situação de, sei lá, o depósito pegou fogo e eu não tenho seguro. Um concorrente abriu uma empresa do meu lado e vende um produto melhor e mais barato que o meu. Então, tudo isso você tem que planejar, analisar, ver quais são as suas estratégias, mas tem que fazer com calma, com pensamento. Então, se eu não tiver reserva, eu estou apavorado. Eu vou pegar a primeira solução que me derem. Só que essa primeira solução não é a melhor para a sua empresa, pode ter certeza disso. Vamos lá. Espero ter ajudado, hein? Grande abraço.